E bem-vindos ao Talk Jovem, meu nome é Enzo Carmignoli Gomes. Bem-vindos, pessoal, meu nome é Ana Maria Pereira e hoje aqui nós estamos com um episódio mais que especial, com convidados muito queridos. E além desses convidados que a gente já vai apresentar, nós temos também o nosso companheiro, o Red Bull, que não pode faltar. Nossos convidados também já estão com E Enzo, pode começar apresentando deles? Bem, vou começar apresentando então nosso primeiro convidado. Atual vice-governador do estado de Goiás, filiado ao MDB, nosso convidado é formado em Direito e pós-graduado em Gestão Pública. Já foi vereador de Goiânia, deputado estadual e federal por Goiás e é atualmente o nosso convidado do Talk Jovem. Daniel Vilela, seja muito bem-vindo, Vilela. Prazer, viu, Enzo, Ana. Eu não vou cumprimentar o outro convidado antes de vocês apresentarem, né? Red Bull te dá asas, tá aqui do meu lado. Sim. E prazer estar aqui com vocês. Nossa, agradeço. agora. Bom, agora o nosso segundo convidado, que ele é assessor internacional do governo de Goiás, bacharel em Relações Internacionais pela PUC Goiás, tem 2 livros, Relações Internacionais em Goiás e Introdução ao Oriente Médio. Também é especialista em jornalismo, e mestre em Ciência Política pela UFG. Pouca coisa, Muito né? bem-vindo, Marcelo Mariano, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, Ana. Obrigado, Enzo. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E em especial estar aqui ao lado do nosso vice-governador, Daniel Vilela. Muito bom compartilhar essa bancada com você. Marcelo, e a gente queria começar já com você, até mesmo pela sua formação em Relações Internacionais. Como o nosso papo hoje é sobre a internacionalização, o processo de internacionalização do estado de Goiás, eu queria conversar contigo sobre o que é a paradiplomacia e qual que é o papel central nesse processo de internacionalização e o que a gente tem como resultado hoje. Bom, a paradiplomacia é um termo que às vezes não é tão conhecido assim, mas a prática da paradiplomacia, ela sim, já acontece há algum tempo, né? Um termo que surgiu do ponto de vista acadêmico no final dos anos 80, mas a gente já tinha algumas iniciativas bem antes disso. Ela nada mais é do que a diplomacia dos entes subnacionais, ou seja, dos estados e dos municípios. Então, quando a gente fala aqui do governo de Goiás, temos ali uma estrutura internacional, também temos estruturas de assessoria nessa área em outras secretarias, tudo isso faz parte da paradiplomacia. E desde... na verdade, o primeiro grande exemplo de paradiplomacia em Goiás foi em 63, quando o então governador Mauro Borges foi para Israel buscar parcerias, especialmente ali na área agrícola. Ele visitou os kibbutzim, mas depois ficou um tempo morno, e a partir dos anos 90 também houve ali mais movimento, inclusive com o então vice-governador, pai do nosso atual vice-governador, Marguerite Vilela, que fez ali a primeira visita de Goiás para a China em 1993, e desde então a gente tem visto aí muitas ações, especialmente nos últimos anos. Também tivemos missões para a China, não só a que foi liderada pelo vice-governador, mas também pelo governador. Devemos ter mais ações em breve, então tem muitos resultados acontecendo na prática. Acredito que o governador possa, inclusive, falar um pouco melhor sobre isso, mas em resumo, a diplomacia seria esse conceito aí, né, a atuação internacional dos entes subnacionais, que, claro, tem ali algumas limitações, né, não dá para ser combativo em relação ao governo federal, né, tem algumas limitações de até onde pode ir, que são algumas coisas que só o Itamaraty pode fazer, né, mas, claro, dá para fazer bastante coisa aqui, pensando do ponto de vista local. Bem, falando nessas missões da China em específico, Vilela, você foi ano passado, no fim do ano, e passou 15 dias na China buscando investimentos para o estado de Goiás, né? E eu queria saber como foi essa experiência para você, como vice-governador, e como pessoa, como Daniel Vilela. O que você tirou dessa viagem aí? E também o que você traz de notícias sobre essa viagem pra gente? Bom, no final do ano quem foi o governador. Nós fomos em junho do ano passado, numa missão que teve também uma das suas iniciativas, um dos seus objetivos, preparar essa missão para o governador no final do ano. A China é o maior parceiro comercial do Brasil e é o principal parceiro comercial de Goiás. Então, mais do que natural que a gente tenha uma interlocução aí constante, né, e com missões, tanto deles aqui quanto a gente lá. Como o Marcelo disse, nós assinamos um acordo em 1993 com a província de Hebei.
Rebei é uma província, qual que é a característica comum a Goiás? Ela também circunda a capital federal, no caso lá, Pequim. É uma província muito pujante economicamente, tem um porto que é o segundo maior da China, eles até falam que é o primeiro, né, disputando com Xangai. Tem o aeroporto de Pequim, o novo aeroporto, aquele que foi feito para as Olimpíadas, se eu não me engano, para a Copa, está em Rebei. É um local com grandes centros de convenção, enfim, é uma província muito forte e a gente esteve lá, visitamos outras províncias também, mas com foco na comemoração dos 30 anos desse acordo de cooperação, desse acordo de irmandade entre Goiás e Rebei, e, lógico, para que a gente possa potencializar as nossas relações comerciais. De lá para cá, a vice-governadora, eu estive com o governador, com a vice-governadora, enfim, com várias autoridades políticas. Ela esteve aqui conosco também e nós fizemos aí um contato entre as principais empresas de Goiás, fornecedoras daquilo que eles desejam, e ao mesmo tempo a gente tem também recebido aqui integrantes do governo e da iniciativa privada chinesa no sentido de trazer expertise, o know-how e os produtos deles que nos interessam bastante. Então, nesse sentido, a gente tem feito esse trabalho. Lógico, é um pouco de diplomacia também, mas é um trabalho como se fôssemos aí uma agência de comércio exterior, né? Para que a gente possa melhorar do ponto de vista econômico, aproveitar as oportunidades. Mas além da China, nós temos recebido aí constantemente missões de todos os países, da Europa, do Oriente Médio. Hoje tive novamente com o pessoal da Embaixada de Israel, o vice-embaixador esteve aqui, o embaixador esteve recentemente, nos auxiliando aí numa tecnologia de agricultura de alta precisão, de irrigação, aqui no Vão do Paraná, a região nordeste do nosso estado, que é uma região com alto potencial de desenvolvimento, a fruticultura, mas que ainda é incipiente. Enfim, Goiás é um estado que cresce o dobro da média nacional, é um estado que produz produtos de qualidade, então tem um interesse muito grande de muitos países, de embaixadas, e a gente tem, o Marcelo tem sido um grande companheiro nisso aí, pela sua expertise, pela sua formação, pela sua relação com as entidades institucionais aqui do nosso estado. Então, nós temos procurado fazer com que Goiás possa cada vez mais fazer uma troca aí não só de conhecimento, mas de negócios que possam efetivamente melhorar ainda mais o desempenho econômico do nosso estado. Daniel, eu vejo na sua fala que você fala muito dos incentivos que o Estado propõe às empresas, mas queria entender agora um pouco das barreiras. O que ainda é um pouco complicado para o Estado ligar Goiás a outros países? Olha, vou dizer o seguinte, nós temos aumentado o volume de exportação a cada ano. Nós não temos muitas barreiras. Eu acho que nós temos uma infraestrutura muito adequada, uma localização estratégica que nenhum estado tem, né? Nós estamos no coração do país, bem no centro. Isso nos faz aí termos também um ganho em relação a outros estados. Temos hoje a Norte-Sul, que é uma ferrovia em pleno funcionamento, um modal importante para escoamento da nossa produção, rodovias ligando aí as principais cidades e ao mesmo tempo aos portos do nosso país. O grande desafio que nós temos, principalmente a classe política, o governo do estado, enfim, é a gente poder atrair indústrias que possam processar e agregar valor aos nossos produtos aqui em Goiás. Acho que esse é o grande objetivo, é o grande interesse, porque isso faz com que a gente potencialize economicamente o nosso estado, que a gente gere renda, gere oportunidade, gere emprego, e não só ficar mandando os nossos produtos a granel para esses países. Então esse é o grande desafio, é o nosso objetivo. Nós temos conseguido avançar, Goiás tem recebido aí muitos investimentos externos ou de empresas nacionais também, no sentido de transformar os nossos produtos, agregar valor e com o tempo, com certeza, nós vamos superar isso e fazer com que a gente possa vender produtos para fora, mas produtos com valor agregado mais alto,
processados. Enfim, nós temos vários exemplos aí que ao longo aqui do nosso bate-papo eu posso contar para vocês aí, por exemplo, empresas que hoje são referências internacionais que estão desenvolvendo seus produtos aqui em Goiás. Se me permite, eu gostaria só de complementar com um dado importante de um relatório do CEBC, que é o Conselho Empresarial Brasil-China. Nesse relatório eles falam sobre os investimentos chineses em Goiás, no Brasil. E Goiás se destaca, é o terceiro estado no Brasil que mais recebe investimento chinês, só atrás de São Paulo, que também é um caso à parte, né? São Paulo não tem nem como comparar. Se eu não me engano, o segundo colocado é Minas Gerais, logo depois está Goiás. Então acho que isso mostra um pouco do que o Daniel falou agora, de que a gente tem muito a oferecer, e aí, claro, não só China, mas outros países. A China é importante porque ela corresponde, a grosso modo, assim, arredondando a 50% da nossa balança comercial, entre exportações e importações. O segundo colocado tem uma variação ano a ano, mas está sempre abaixo de 10%. Então, eu acho que isso mostra a importância que a China tem e, consequentemente, a gente tem que corresponder a essa importância do ponto de vista de atenção que a gente dá aos chineses, aos negócios e também às relações políticas com os chineses e com as províncias chinesas também. Eu acho isso muito importante porque a China é um país de praticamente 1,4 bilhão de pessoas. Então, quando a gente olha as províncias de forma separada, elas também são praticamente países à parte, né? Então, é muito mais fácil a gente ter esse contato com as províncias, não só Hebei, que é com quem a gente tem uma maior proximidade, mas também Gansu, Shandong, Henan. A gente recebeu, por exemplo, no ano passado, o vice... Ele seria o equivalente a um vice-governador lá, que tem alguns cargos um pouco diferentes, né, mas seria o equivalente ao vice-governador de Henan. Então, assim, autoridades... Também. Em Henan também, né? Tive em Henan. Então, são muitos intercâmbios que vêm acontecendo, igual o Daniel falou, não só China, mas também com outros países, mas é que a China tem esse peso realmente muito importante. E Goiás tem duas características muito importantes também, nesses produtos da agroindústria. Nós temos aqui as terras mais férteis do Brasil, né, e temos um clima muito regular, principalmente as chuvas. Então isso nos diferencia. Nós tivemos agora essa safra 2023-24, uma quebra em relação ao que a gente vinha apresentando nos últimos anos, isso em razão do calor extremo e da falta de chuva no momento da plantação. Goiás sofreu, obviamente, como todos, mas devido à nossa regularidade climática, as nossas terras que são extremamente férteis, a gente conseguiu sobressair em relação a outros estados. Então, o nosso produto também é um produto de uma qualidade especial e, lógico, todo mundo quer comprar um produto de qualidade, né? Sim. Uma coisa que eu noto é que Goiás, mesmo sendo um estado mais novo que São Paulo e Minas Gerais, por exemplo, né? Ele é um estado que constantemente, principalmente nos últimos anos, está entre os estados com maior investimento, com maior sucesso econômico. Uma coisa que eu notei no último Tecno Show foi uma fala sua sobre como o governo atual ele tem planos não para agora, mas sim para daqui a 10 anos. Investimentos dentro da infraestrutura do estado. Nesse aspecto em específico, quando se trata de comércio exterior, por exemplo, é uma coisa que fluxua muito em muito pouco tempo, né? Qual a importância que você vê nesses investimentos de longo prazo para o agora e para o futuro? Olha, são enormes, né? Quem não planeja não consegue alcançar aí os resultados e os objetivos. Por mais que a gente pense aí 10 anos, está um pouco distante, mas não está. E a gente precisa tentar enxergar, esse é o grande desafio, para onde que o mundo vai caminhar, para onde as economias vão caminhar, para que a gente possa se preparar e para poder produzir e ofertar isso, seja para o país ou para fora do país. Lógico que a infraestrutura é um fator determinante, né? Não há como você produzir se não tiver infraestrutura para você distribuir. Então isso nos faz com que tenhamos hoje um planejamento bem robusto, pensando nos próximos anos, bem ousado, um plano de infraestrutura que hoje nenhum estado tem de investimento e que nós naturalmente vamos estar colocando em prática. Já estamos, né, através do governador Ronaldo Caiado,
que lançou aí várias frentes de trabalho, de serviço, de investimentos, mas também preparando para o futuro. Agora, a gente não pode ficar parado só imaginando que os grãos, que a nossa produção agroindustrial, da agricultura e da pecuária vai sustentar o país, o Estado, ao longo dos próximos anos. E se daqui uns dias isso perder valor, se daqui um dia outros estados produzirem determinado tipo de produto que vão ser os demandados pela sociedade de uma forma em geral. Então a gente precisa estar tentando, reunindo aí pessoas que vocês com certeza no futuro serão também, que vão estar pensando, que vão ajudar a planejar, que vão estar interagindo com o mundo todo para compreender e orientar e dar uma base, né, de orientação para que o governo possa avançar. Então a gente tem procurado trazer também para cá grandes eventos e pessoas com conhecimento na área de tecnologia, para que a gente não perca esse bonde da história, pelo contrário, que a gente tenha aqui um local que se utilize tecnologia em todas as áreas. Nós temos umas coisas, Marcelo, que as pessoas talvez não saibam, não sei nem se vocês sabem, mas fica aqui até a oportunidade do podcast para quem acompanha ficar sabendo. Nós temos o melhor laboratório de inteligência artificial da América Latina, aqui em Goiás. Está lá junto, em parceria com a Universidade Federal, chama CEA, Centro de Excelência em Inteligência Artificial. Esse CEA, no ano passado, 2023, captou 200 milhões de reais de investimentos, isso iniciativa privada, editais públicos, enfim. Nós temos lá o professor Anderson e a professora esposa dele, que tocam o CEA, que são extremamente competentes, são referências internacionais, são reconhecidos internacionalmente nessa área. Então a gente tem que preparar também para a gente utilizar. Então, uma série de empresas goianas tem parcerias, investem lá no CEA para poder desenvolver software, sistemas que utilizam a inteligência artificial, que aumentam a produtividade e a eficiência dessas empresas. A gente tem que estar atento aí para não perder o bonde da história, para daqui a 5 anos o Estado continuar crescendo na mesma velocidade que cresce hoje. Esse é um trabalho de planejamento e muito importante para o futuro do Estado. Eles formaram agora a primeira turma, não foi isso? Exatamente. Do Brasil. Brasil, Primeira turma. Foi uma das com as maiores notas de corte para entrar. Que Acho que foram só 15 vagas dessas primeiras, né? quase superou medicina. Que, convenhamos, não é nem Formou fácil. agora, então é realmente algo para pensar a longo prazo, né? Em termos de mão de obra qualificada para essa área. Imagina quantas novas turmas vão se formar aí ao longo dos anos, enquanto outros estados ainda estão tentando implementar o primeiro curso. Né? Daniel, eu fico muito feliz que você tenha tocado nesse ponto para além do agronegócio, porque quando eu estava estudando, eu fiquei até um pouco impressionada que Goiás está começando os incentivos para a exportação de mecanismos mais tecnológicos. Eu queria saber de você um pouco das estratégias e dos incentivos que o governo está aplicando, é claro, além desse que você acabou de citar para a gente, para realmente, enfim, promover uma movimentação ainda maior nesse sentido. É claro que não vai ser comparado ao agronegócio, que realmente é muito forte, não tem como tirar esse ponto, mas o que o governo vem fazendo? Vai nesse sentido. Mas a gente pode desenvolver, por exemplo, produtos que tenham sinergia com o agronegócio, né? Que utilizam tecnologia, que são ultraprocessados, né? Enfim, que demandam aí uma exigência de indústrias com alta capacidade de investimento tecnológico. Mas são coisas importantes que a gente precisa fazer. Primeiro, nós vamos ter uma mão de obra qualificada, senão a gente não tem como atrair ou até mesmo induzir o surgimento de empresas nesse setor que se instalem aqui. Se você não tiver um ambiente, mão de obra qualificada, naturalmente não tem como ninguém produzir algo aqui, não tem como ter nenhum tipo de iniciativa, de empreendedorismo aqui. Então, nós temos um foco hoje muito voltado ao ensino técnico. O governador Ronaldo Caiado tem cobrado muito isso. Nós temos aí o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Zé Frederico, que é um craque, conhece muito disso e tem procurado estabelecer grandes parcerias para que a gente possa ampliar o rol. Nós temos as escolas do futuro, que oferecem lá vários cursos, robótica,
enfim, programação, aula de inglês, de espanhol, vamos ter de francês em algumas escolas, vamos ter de mandarim na Escola do Futuro lá na região do entorno de Brasília. Então, acho que isso é algo basilar, né? A gente ter mão de obra qualificada para poder receber esses investimentos. E aí temos uma série de outros instrumentos que a gente pode oferecer para atrair esses investimentos. Agora, são investimentos que também são instrumentos que outros estados também têm. Então, a gente tem que tentar se diferenciar, né? Por exemplo, incentivo fiscal. Todos os estados hoje vivem nessa guerra de incentivo fiscal. A gente tem aqui as nossas condições, nós somos pioneiros, inovadores, né? Hoje, o crescimento de Goiás, a gente está falando de planejamento a longo prazo, hoje ele se dá muito em razão desse primeiro programa de incentivo fiscal que foi lá na década de 80, quando o Íris Rezende era governador, chamava Fomentar. Foi o primeiro programa de incentivo fiscal para atrair as empresas aqui para o centro do país, né? Para o centro-oeste brasileiro, que era, de alguma forma, também a ideia que o Juscelino teve quando trouxe Brasília, né? Que a gente trouxesse o desenvolvimento para dentro do país. Então, nós tivemos aí o primeiro programa de incentivo fiscal. Agora, com a reforma tributária que foi aprovada no Congresso, já tem prazo determinado para acabar esses incentivos, né? Com a unificação dos impostos, que é 2032. Mas daqui até lá, nós vamos ainda ter aí uma condição de atrair empresas que vão ter os seus benefícios fiscais. Mas, enfim, temos que preparar a mão de obra qualificada para a gente poder receber esses investimentos aqui. Dentro dessa mão de obra qualificada, esse investimento na educação e no ensino técnico, eu queria fazer uma pergunta. O estado de Goiás investe muito na agricultura. É a nossa principal exportação, né? Queira ou não queira. Como esse investimento na agricultura, ao seu ver, volta para a população que não se relaciona diretamente com a agricultura? Olha, na verdade é o seguinte, isso é muito simples. Na verdade, a agricultura não é só, a agricultura e pecuária não é só Goiás, é o Brasil. Há muitos anos que o Brasil se sustenta em razão do nosso agronegócio. As pessoas às vezes não têm esse conhecimento. Saiu uma pesquisa, se eu não me engano, semana passada, mostrando que se a gente tirasse o setor agropecuário da nossa economia, nós não teríamos crescido ao longo, provavelmente, dos últimos 15 anos. Nós teríamos tido recessão. O que garantiu o crescimento ao longo desses últimos 15 anos foi exatamente o agronegócio. Então, o Brasil depende do agronegócio. Então, se nós estamos aqui hoje, se a faculdade de vocês aqui está crescendo, oferece curso, tudo isso é graças à economia do nosso estado, do nosso país, que é sustentada pelo agronegócio. E lógico, e tudo isso, o agronegócio sustenta a cidade, a vida em sociedade, o agronegócio que movimenta a economia do nosso estado e do nosso país. Então, todos nós estamos hoje dependentes da pujança do agronegócio brasileiro. Daniel, eu estava olhando um dado de 2022 que fala que o agronegócio ele cresceu 68,8%, mais da metade, mais do que esperado. Eu vejo que na sua fala, você fala muito daqui a 10 anos, um Goiás, muito para um futuro, que apesar de ser 10 anos, um período muito curto. Mas e as projeções para 2024 do agronegócio? Considerando também as questões climáticas, que apesar de Goiás não ser, como você mesmo já disse, tão afetada, o que a gente pode esperar? Na verdade, nós também fomos afetados, né? Hoje, por exemplo, a gente está no mês de abril, né? Abril. E nós estamos tendo aí uma sequência de chuvas torrenciais que, na verdade, elas deveriam ter acontecido em dezembro, final de novembro, dezembro, janeiro. Então, houve aí um retardamento, né, desse período chuvoso. Então, nós fomos afetados também, né? Com certeza. Agora, tudo ainda... A gente depende muito do clima, né? No caso do agronegócio. Então, não é simples a gente antecipar o sucesso ou não sucesso de uma safra, né? Mas a gente vê aí uma necessidade muito forte de alguns instrumentos, principalmente do governo federal, por exemplo, do seguro agrícola, poder atender rapidamente os produtores que foram mais afetados. A gente depende aí da prorrogação de contratos que venceriam agora, mas com a frustração da safra
precisam ser prorrogados para que a gente não tenha aí uma incapacidade de investimento por parte dos produtores nessa nova safra 2024-2025. Nós temos hoje, inclusive pensando já para 2024, nós estamos enviando em breve uma nova legislação do etanol aqui em Goiás, que é hoje o carro-chefe do governo federal, principalmente vinculado ao agro, né, Marcelo? Para que a gente possa ter aqui no Brasil os carros serem montados aqui híbridos, elétricos e etanol, né? Porque é um produto brasileiro, um produto sustentável, né? Com técnicas e tecnologia hoje muito mais adequadas que antigamente. Que, aliás, a Europa fica combatendo, falando que não é sustentável, é tudo conversa deles, porque eles sabem do nosso potencial, não querem deixar a gente desenvolver, crescer, sermos ainda mais competitivos nesse setor, porque eles lá não têm as terras que a gente tem, na quantidade que a gente tem. Então, o etanol é hoje um projeto que tem o foco do governo federal e que tem o foco de Goiás também, e que nós pretendemos atrair aí novos investimentos, por exemplo, de etanol de milho, que vem crescendo muito em outros estados, mas tivemos uma reunião na semana passada com esse setor, que fez uma reunião, um evento nacional deles aqui, e eles anunciaram só para Goiás mais de 10 bilhões de reais de novos investimentos, ou nas plantas que eles já têm aqui, ou de novas plantas. Então, a gente tem aí uma projeção bastante otimista, né, por esse ano 2024, 2025, e a gente vai fazer de tudo para que isso se concretize. Vale só destacar que esses são alguns temas que sempre quando vem algum embaixador aqui, Goiás, eles buscam saber bastante de como está esse cenário aqui, né, no nosso estado. Eu lembro, por exemplo, recentemente a gente recebeu a embaixadora da Finlândia e uma prioridade que ela tinha nessas discussões foi justamente conhecer aí a indústria sucroalcooleira, né. Inclusive teve reuniões com os representantes dessa área aqui em Goiás. Então tem um interesse muito grande dessas embaixadas quando vem para cá entender como Goiás está fazendo para poder crescer acima da média, como o Daniel falou, né? A gente sempre fala, o estado que dá certo, eles estão tentando entender por que isso ocorre aqui e não ocorre em outros lugares. Agora teve até um outro diplomata que perguntou isso recentemente, agora me fugiu quem foi aqui na minha memória, mas ele perguntou justamente isso, né? Por que Goiás consegue fazer isso e outros estados não, né? Então, assim, são uma série de motivos. Nós recebemos aqui ano passado, me ajuda aí, Marcelo. Alemanha, embaixador da Alemanha. A Alemanha foi recentemente, teve Nova Zelândia, Dinamarca, Finlândia. Teve agora na Tecnoshow. Bélgica também. Na Tecnoshow a gente teve coleção de bandeira, hein? Portugal veio agora, vice-chanceler, né? O vice-chanceler deles vieram para cá. Na Tecnoshow teve Trinidad e Tobago, Gana, República Dominicana, entre outros, assim. E a gente recebe diariamente lá, praticamente, no nosso gabinete de assuntos internacionais, várias demandas para novas reuniões. Então, assim, Alguns veio aqui para ficar achando um jeito de nos atrapalhar, sabe? Até o Macron veio aqui pela primeira vez no Brasil agora, foi mais para isso, para tentar nos atrapalhar, viu? Você viu que lá os produtores franceses têm feito manifestações, levando os tratores lá para as cidades francesas e tal. Agora, lá as terras deles são pequenas, eles não conseguem escalar na produção como a gente, e uma série de outros, não conseguem ser eficientes como nós, né? E aí tentam travar a gente através desses acordos comerciais aí, para a gente não ampliar essa diferença de competitividade que nós temos. Teve um pessoal da França que veio também conhecer o queijo goiano, não foi isso? Lá na queijaria Serra do Bálsamo. Na verdade, eles fizeram uma escola de queijaria em São Paulo, com recurso do governo francês, e a gente foi atrás, aí na verdade fomos até nós, que fomos atrás para ver se a gente consegue também com que eles façam aqui uma escola de queijaria. Porque o que acontece? Primeiro, nós já temos muito bons produtores de queijo aqui. Vou citar aqui o João lá da Serra do Bálsamo, aqui pertinho de Goiânia. Goiânia, não é? Depois de Aragoiânia, lá é município de Guapó. Ele tem a única caverna certificada do Brasil que faz maturação de queijo. Que maneiro! Queijo de primeira qualidade. Tem um queijo dele lá que só 30 outros queijos receberam essa certificação lá na França, no grande concurso mundial que acontece lá. Então, assim, nós temos algumas
temos aqui em Corumbá, em Cocalzinho, Pirinópolis, tem alguns que têm ganho aí, enfim, competições, né, de melhor queijo. Mas o que é o problema maior? Nós temos aqui muitos produtores de leite, né, em Goiás, assim como Minas e outros estados. E é um valor muito baixo que se paga pelo leite, né? A indústria paga muito pouco. E é um dinheiro que hoje e tem um custo alto. Porque as pessoas olham, é interessante, vocês nunca devem ter pensado nisso. Como é que uma vaca dá leite? O que precisa para ela dar leite? Vixe, muita coisa. Deve ser difícil. Mas o básico, alimentação, né? Sim. Então, para ela comer, é caro, não é barato. Se você botar num pasto, você vai botar poucas vacas. Se você trouxer ela para um regime de confinamento, isso já aumenta o custo. Você tem uma ração, a ração aumentou demais o preço, o milho aumentou demais o preço e tal. Então, assim, vaca não dá leite se ela não comer. E aí, hoje há um descasamento muito forte entre o preço para se produzir e o preço que vende o leite. Qual que é uma das formas da gente poder equilibrar essa conta para o produtor? É agregar valor ao leite. De que forma? Produzindo queijos e outros derivados do leite, ou na sua própria propriedade, ou tendo laticínios e queijos artesanais próximos. Então, se a gente conseguir conquistar essa queijaria aqui, essa escola de queijaria, nós vamos poder trazer muitos produtores, pequenos principalmente, pequenos e médios produtores, para desenvolver essa técnica e produzir os seus queijos na sua própria propriedade, ou de um vizinho, ou se consorciar, se associar, através do cooperativismo também, e poderem ganhar um dinheiro justo, adequado na produção do leite, né? Então nós fomos atrás do pessoal da França nesse sentido, para que eles possam também, quem sabe, fazer. E eles ficaram muito entusiasmados com o conhecimento que eles tiveram aqui, visitaram algumas das nossas grandes propriedades de leite, que são muito eficientes, que elas fecham a conta bem, porque são eficientes, mas isso demandou muito custo, muito dinheiro, muito investimento e, naturalmente, grande parte dos produtores de leite não tem essa condição de fazer todos esses investimentos. Então, a gente tem que ajudar a fomentar de outras formas, né? Só para concluir sobre essas visitas que a gente recebe, Goiás tem um diferencial muito grande em relação aos outros estados, que é o único estado que dá para ir e voltar no mesmo dia para Brasília e ter uma reunião com o embaixador e vice-versa. O embaixador vir para cá de manhã e tá lá de volta na embaixada à noite. E geralmente eles fazem isso, né, Marcelo? Mas o embaixador chinês, pela primeira vez, veio aqui e ficou 3 dias aqui em Goiás. Não é comum. Fez várias visitas, muitas reuniões. Você vê o tamanho da importância que Goiás tem tido. O diferencial nosso, a gente está cada vez mais aproveitando esse diferencial, coisa que outros estados não conseguiriam tão facilmente ter acesso a essas embaixadas, né? Goiás é bom demais. Também não. Só piqui também, né? Foi bom a gente tem pra cá, tem Pirinópolis, tem Goiás velho. É bom demais. Você que nasceu lá em Brasília, então foi bom a gente ter emprestado um quadradinho para vocês morarem. Eu me considero goiano. Eu adoro aqui. Eu fico muito feliz com o trabalho do governo, porque desde que eu cheguei em Goiânia e comecei minha vida aqui em Goiás, eu vejo as coisas andando pra frente e melhorando, sabe? Meu pai e minha mãe são lá de São Paulo e meu pai, como militar, viajaram o Brasil inteiro morando em vários lugares. E o lugar que eles mais gostam é Goiânia e o estado que eles mais gostam é Goiás. Então, realmente eu vejo muito valor no que vocês estão falando aí e na perspectiva futura de Goiás. Bom, e outra coisa, Enzo, que é importante, você falou e eu queria falar com vocês aqui. Goiás também está se tornando, mas já se tornou, um hub de vida para muitas famílias que investem no Norte e Nordeste. Sim. Mais do Norte, né? Mas alguns do Nordeste também. Então, eles vêm com a família para cá, os filhos estudam aqui, seja nas escolas de ensino médio, fundamental, ou nas universidades, consomem aqui, por isso que hoje nós estamos recebendo aí muitos restaurantes de rede, temos os restaurantes nossos aqui também, que são referências. A gente recebe aí grandes hospitais se instalando aqui, novas universidades, enfim, uma série de investimentos de vida urbana, né? Por quê? Porque essas pessoas hoje moram aqui, nós temos uma construção civil aqui que é absurda o crescimento, e que as pessoas compram, querem morar aqui, querem ter a qualidade de vida aqui, tem a segurança que o Estado garante. Hoje nós vivemos numa ilha, porque fora de Goiás
a insegurança é o que prevalece, é o que predomina. Aqui em Goiás hoje nós temos segurança, nós temos forças de segurança eficientes que combatem a criminalidade de forma eficiente. Então as pessoas estão escolhendo morar aqui, durante a semana vão trabalhar nas suas fazendas no Mato Grosso, nas suas empresas, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará. Muita gente do Pará mora aqui e trabalha lá, e a família fica aqui. Então, Goiânia está virando esse hub aqui da parte mais alta do nosso mapa, né? Essa questão da segurança tem uma repercussão, inclusive, internacional, que acho que seria interessante, Daniel, se você pudesse comentar, que esse caso dessa empresa chinesa que veio lá para Itubiara, a Weichai, e ela veio muito por causa da segurança, não foi isso? Exato. Essa é uma empresa que é uma das grandes da China. Ela faz, assim, um número absurdo de motores para tantas outras empresas, e ela está se instalando aqui em Itumbiara. E aí, quando eles vieram aqui a primeira vez conversar com o governador apresentou os números econômicos, mão de obra, benefícios fiscais, infraestrutura e tudo. Daí ele falou o seguinte: olha, governador, nós sabemos disso tudo aí, nós já estudamos, isso tudo é muito importante, mas nós vamos confidenciar para o senhor o seguinte: nós estamos instalando em Goiás por uma questão de segurança. A nossa fábrica hoje é no México, e o nosso gasto com a proteção e segurança dos nossos colaboradores e executivos já passou de todos os percentuais aceitáveis num planejamento financeiro de uma indústria. Então nós estamos vindo para Goiás porque nós queríamos vir para o Brasil, e quando nós fizemos a pesquisa, o lugar mais seguro do Brasil era Goiás. Então nós estamos trazendo para cá em razão da segurança que hoje a gente tem aqui em Goiás. Você falava de diferenciais em relação a outros estados, e esse com certeza é um diferencial, além dos incentivos fiscais. E não é só para investidores e empresas, é para a população também. Eu fico feliz de poder andar na rua de noite. Claro, algumas pessoas não se sentem confortáveis, mas eu me sinto e eu gosto muito de ter essa liberdade aqui em Goiânia e aqui em Goiás. É realmente um estado que eu gosto de viver, e eu vejo muitas pessoas querendo vir morar aqui e vindo morar aqui. Eu e alguns colegas do meu curso estamos fazendo um trabalho em campo numa das escolas estaduais aqui de Goiás. E a gente fez entrevistas com os alunos, né, para entender o perfil dessa galera. E eu posso te falar com uma força bem grande aqui. Tem muita gente de outros estados aqui. A gente entrevistou umas 15 pessoas, metade era paraense, baiano, Maranhão, muita gente de outros estados indo pra cá e falando que gostam de morar aqui. Então é realmente um aspecto interessante do nosso estado. Verdade. E assim, eu falo como vinda de fora também, uma coisa que eu percebo é o povo goiano. Muito receptivo, é uma cidade muito boa. Acolhe bem, né? Nossa, eu me senti muito bem aqui, melhor que muitas cidades da Bahia. E assim, olha que eu gosto muito do meu estado, então assim, eu estar falando aqui realmente, eu me senti muito à vontade aqui, muito bem recebida. E assim, Marcelo, você citou das embaixadas, da questão do queijo também, muito além do piqui. Eu fiquei curiosa, o que chega mais de demanda para cá, além do agronegócio, que essas embaixadas vêm procurar? Não, o agronegócio com certeza é a principal, né? De uma forma mais geral, e aí cada país a gente precisa olhar de forma específica. Por exemplo, a Alemanha veio recentemente, eles têm um interesse muito grande na parte de indústria, especialmente indústria farmacêutica. Eles foram lá no DAIA, que é o Distrito Agroindustrial de Anápolis, inclusive vai completar aí 50 anos em breve, né? Então, lá, inclusive, tem empresas alemãs, né? Então, a Alemanha tem esse interesse na parte industrial. Então, quando vem, por exemplo, também Israel, tem um interesse na parte de tecnologia. Então, o agro acaba sendo um guarda-chuva maior, né? Até pela nossa vocação natural, mas aí depois a gente olhando país por país, né? Cada interesse específico, aí as demandas vão sendo mais direcionadas. Importante que o Marcelo disse, né? Goiás é um dos polos farmoquímicos do Brasil. Nós temos aqui grandes indústrias nesse setor, que é um setor muito importante. Temos aqui grandes indústrias multinacionais que estão instaladas aqui em Goiás, em Anápolis especificamente. Temos a indústria automobilística, a Hyundai está aqui, a Mitsubishi está aqui, Caoa, né? Que é a Chery também. Temos a John Deere, que é uma multinacional também importante de tratores e equipamentos agrícolas. Então, nós temos de tudo um pouco aqui. Temos IA, né? Somos referência IA, então Goiás é isso aí. Bem, última pergunta, meninos, porque temos tempo, infelizmente, porque o papo está muito bom. Daniel, eu queria saber
sobre um aspecto específico da internacionalização do estado de Goiás. Cultura. Cultura também é internacionalização, correto? Eu queria saber quais são os planos para trazer eventos internacionais, não só no aspecto de inovação e agricultura, para Goiás, para Goiânia e para todas as cidades do nosso estado. Porque semestre passado eu fiz um documentário sobre o Serra Dourada e eu tive a oportunidade de entrevistar o secretário de esportes e ele contou sobre a reforma do Serra Dourada, que pretende transformar o Serra Dourada num local que possa tanto sediar o futebol quanto shows. E no meu coração apitou a possibilidade de trazer shows internacionais para cá e eventos internacionais, tanto como a Stock Car, um evento de grande magnitude, mas também shows, sabe? Então eu queria saber o que você vê nesse futuro para a galera que quer curtir cultura internacional aqui em Goiânia. Legal, boa pergunta, Enzo. Primeiro que é o seguinte, o governador, quando assumiu o governo em 2019, nós tínhamos aí uma série de produtores culturais e artistas que haviam feito eventos, participado de editais e não haviam nem sequer recebido. O governador pagou, se eu não me engano, mais de 70 milhões de reais de dívidas que estavam atrasadas com esses produtores. Hoje nós temos editais aí de 20, 25 milhões, 30, até mais, para a cultura do nosso estado, para que a gente possa, de novo, fomentar, promover a nossa cultura local, os nossos artistas, né, para que eles possam ter condição aí de brilhar. E a gente tem até lá na China, uma das coisas que também foi demandada por eles e que a gente tem tentado aí avançar, é de fazer um intercâmbio também de troca cultural, né, de trazer artistas de lá para cá, dos nossos artistas irem para lá também divulgar um pouco da nossa cultura. Na parte esportiva, eles têm muito interesse de receber lá, principalmente o futebol, que eles querem desenvolver na China e tudo mais. Agora, isso aí você falou no que é o meu projeto prioritário hoje, que eu dedico sempre uma parte do dia a ele, que é a reforma do Serra Dourada. Eu nasci em Jataí, mas já morava em Goiânia quando nasci, então eu frequento Serra Dourada desde os meus primeiros anos. Na época que a gente tinha toda tranquilidade para ir para um estádio, com a família, e foram momentos assim, especiais. O Serra Dourada, vamos começar pela parte arquitetônica, ganhou prêmios internacionais pela sua arquitetura. O projetista, o arquiteto, se chamava Paulo Mendes da Rocha. Ele foi o último brasileiro a ganhar aquele principal, eu não lembro o nome exatamente, principal prêmio internacional de arquitetura. Só ele e o Oscar Niemeyer no último século ganharam. Então, ontem eu estava vendo, não sei se vocês assistiram o jogo Flamengo e Atlético. Assisti. Vocês já viram a cobertura do Serra Dourada? É todo de concreto suspenso. Sim. Ela não tem nada que apoie aquele concreto. Grande destaque pro engenheiro Lamartine, que Exatamente. lá. Foi o engenheiro responsável pela obra, Lamartine, que é goiano, que é uma pessoa especialíssima. Simpaticíssimo. É um cara extraordinário, né? Ele que tocou. Então, assim, é uma obra imponente, bonita, moderna. Você vai pegar essas casas hoje que estão sendo construídas aí nos condomínios fechados, todas, de alguma forma, estão vinculadas nessa arquitetura de concreto, aparente e tal, que é o Serra Dourada. Nós estamos fazendo uma concessão, já superamos a primeira etapa, que é bem difícil, que é o desenvolvimento de um projeto econômico-financeiro, porque só o futebol não sustenta um estádio, né? Então não vai ter nenhuma empresa, a iniciativa privada não vai ter interesse em assumir e fazer os investimentos milionários que precisam ser feitos se ela não tiver um retorno financeiro. Sim. Então, a gente conseguiu superar isso, conseguimos construir um bom projeto que vai exigir um mínimo de quase 250 milhões de reais de reforma do estádio ao longo dos próximos 3 anos após a concessão, para a gente transformar o estádio num dos melhores estádios de futebol, mas também numa arena multiuso, né, com todas as necessidades que uma arena precisa ter. Porque são detalhes, por exemplo, o Serra Dourada é maravilhoso, lindo e tal, mas sabia que não tem jeito de entrar uma carreta lá dentro do gramado? Sim. Porque não tem por onde entrar. Não tem
uma altura suficiente para uma... Então, como é que você vai montar um grande palco, uma coisa lá dentro, se você não entra com a carreta? Você tem que trazer lá de fora para cá, isso já gera custo maior, mão de obra, às vezes inviabiliza qualquer investimento, eu falo do ponto de vista assim, de um palco, de uma estrutura maior dentro do estádio. Um negócio tão simples, mas que vai ser adequado nessa reforma. Paralelamente a isso, nós estamos fazendo inclusive a reforma da iluminação, vai ser a iluminação padrão FIFA, nós vamos triplicar a quantidade de lumens que fala, né? Uhum. Que tudo de LED, de alta eficiência energética e tudo mais. Então a gente agora vai estar num período da consulta pública. Então hoje qualquer pessoa, qualquer entidade pode entrar no site do governo, da Secretaria de Esportes e oferecer lá a sua contribuição. Dia 6 de maio nós vamos fazer uma audiência pública na Assembleia Legislativa e a gente espera que no final de maio, início de junho, a gente esteja aí muito próximo de publicar esse edital de concessão. E aí vamos fazer uma apresentação do que é esse projeto, para a gente atrair possíveis investidores e vamos fazer o leilão lá na B3 em São Paulo esse ano. Queremos assinar o contrato esse ano, no ano que vem o Serra Dourada completa 50 anos e aí a gente já quer fazer uma série de atividades e naturalmente começar as obras e transformar. Porque tudo que eu falei de Goiânia, né, que as pessoas estão morando aqui, tem qualidade de vida, tem segurança, tem educação de qualidade, tem grandes hospitais, universidades e tudo, mas a gente tem a deficiência de um local específico para grandes eventos. Uhum. Porque lá fora é um espaço adequado, né? Porém tem as necessidades de horário, de som, porque tem muita gente que mora ali próximo e que acaba sendo, de alguma forma... afetado pelos eventos, e às vezes a pessoa não é obrigada, né? Sim. Então a gente precisa de fazer com que o Serra Dourada seja esse local dos grandes eventos. Quem ganhou o projeto foi o grupo que está terminando a obra do Pacaembu, né, que ganhou a concessão do Pacaembu. E eles já disseram que ganharam essa primeira parte do projeto e que vão participar do processo licitatório da operação do Serra Dourada. Porque para eles, o que é a ideia deles? Primeiro que, lógico, que eles aprenderam como ganhar dinheiro com o estádio, né? Devem estar ganhando lá no Pacaembu, por isso que estão interessados em vir para cá também. E eles têm o Mineirinho, que é o ginásio lá de Belo Horizonte. Então, qual que é a ideia deles? Vai trazer lá Paul McCartney. Então, faz sentido para eles terem uma praça no centro-oeste do país, uma no sudeste, né? E no caso uma de Minas. Então, pela pujança econômica, por ser hoje um hub desse centro-norte brasileiro e tal. Então, assim, acho que dentro da sua expectativa aí de muita gente, de Goiânia ser um local para receber grandes eventos internacionais, o Serra Dourada vai estar apto para isso também. Sobre outros aspectos culturais, só para encerrar, queria já destacar que Goiás tem já um festival cultural de karatê internacional, que é o FICA, que é o Festival Internacional de Cinema Ambiental lá na cidade de Goiás, Goiás Velho, sempre no meio do ano já consolidado aí no nosso calendário. E além disso, ainda nesse foco de cultura, o Daniel vai se lembrar quando veio para cá a vice-governadora de Rebei, a Jinhui, e depois das agendas no governo, do almoço, enfim, ela fez questão de conhecer algo da cultura goiana. A gente levou a vice-governadora até lá o Centro Cultural Coro Coralina, ali embaixo do Teatro Goiano. É maravilhoso. Para ela conhecer uma exposição que estava acontecendo naquele momento de artistas goianos, né? E eu pego isso como gancho só para dizer o seguinte: essa aproximação internacional que a gente faz, essa diplomacia e essa paradiplomacia que, no nosso caso, a cultura desempenha um papel fundamental, porque às vezes é muito difícil você já chegar com o outro lado com quem você está negociando e já conseguir fechar um negócio ali de forma imediata. A cultura cria laços, né? Laços a longo prazo, e a China, por exemplo, pensa sempre a longuíssimo prazo. Então a cultura é uma ferramenta muito importante para criar esses laços e, eventualmente, lá na frente, conseguir colher outros tipos de benefícios, principalmente na área comercial. A China até fala, né? Primeiro ficamos Exato. depois fazemos Exato. É bem isso. Não sei se é um lema bem assim, estratégico nesse aspecto deles, não, mas é o que eles falam.
Então, País- todo discurso. País milenar, né? Eles têm outras perspectivas que nós. Mas, meninos, senhores, no caso, Obrigado pelos meninos. A gente estava aqui numa discussão antes se até onde vai a juventude, né? Aí o Marco até perguntou, não, 40 anos é jovem, ainda é jovem, com certeza é jovem. Né? a partir dos 41 já tá velho. Acho que com o aumento da longevidade populacional, nós podemos... Eu posso ainda me considerar jovem com 40, não posso? Com Você certeza. é bem mais novo, né, Eu Marcelo? tenho 28. Tá sem cabelo branco Quase. ainda, Daniel? Pois é, um pouquinho. É genética é boa. Demais. Ah, bom demais. A gente tava conversando aqui, será que a gente chama de você ou senhores? Na, eles são jovens e foi um papo Tal que jovem. talk jovem, viu? claro. A gente não traz gente velha pra cá. É isso. Mas, gente, foi um papo muito elucidador, foi muito bom. Fico muito feliz por vocês dois terem vindo. E eu gostaria de agradecer profundamente por você, Daniel Vilela, ter dado a oportunidade da gente entrevistar você. E também de você ter vindo em tamanha short notice, que como fala em inglês, né? Mais alguma conclusão? É mais agradecer mesmo, porque foi um prazer imenso ter vocês aqui, figuras importantíssimas, acho que vai contribuir demais, não só para os nossos telespectadores, mas a gente como apresentador, como universitário na nossa formação. Foi muito bom, ainda mais assim, para mim que sou um pouco aérea nesses assuntos de Goiás, não sou daqui, mas foi muito bom conhecer Goiás por goianos, né? Muito bem, Ana. Muito obrigada. Você sabe que a nossa primeira dama é baiana, viu? Então você está muito bem representado aqui, os baianos. Marcelo, mas eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Tenho certeza que muitos jovens, aí não só da faculdade, mas jovens goianos devem estar assistindo aí o Talk Jovem. É um momento para a gente poder contar um pouco aí do nosso estado, das perspectivas do futuro, para que eles também possam se engajar, se apaixonar cada vez mais pelo estado e fazerem parte desse futuro de sucesso que eu tenho certeza que o nosso estado terá. Muito obrigado, Ana. Obrigado, Enzo. Obrigado, Daniel. Foi realmente um papo muito legal e é sempre muito bom poder voltar aqui a PUC. Obrigada, Marcelo. Pessoal, foi isso. Muito obrigada por vocês nos acompanharem até aqui. E conto com vocês também para os próximos episódios. Tchau, Até mais, tchau. pessoal. Tchau.